Hoje a gente está recebendo aqui esse seridoense dos bons, lá da terra da minha avó, Dona Clarice Meira Dantas Parelhas, né? O deputado estadual Francisco do PT, que já foi, inclusive, prefeito de Parelhas. Ele que é líder do governo, Fátima Bezerra, na Assembleia Legislativa. Bom dia, Francisco. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Duda. Bom dia, Pedro. Bom dia também a todos os ouvintes, às ouvintes e também quem nos assiste aqui, né, pelas plataformas digitais, pelas mídias sociais. Vamos falar da eleição, né? A gente está num ano pré-eleitoral e essa semana foi uma semana recheada de assuntos, inclusive declarações da governadora, declarações do chefe do Gabinete Civil. Tivemos aí uma figura importante dentro do partido, que é o ex-senador Jean Paul Prats também, se lançando candidato ao Senado. E vamos começar por uma declaração que eu vi sua, de achar que poderia ainda haver um entendimento com Zenaide Maia para que ela participasse do palanque governista. O senhor mantém essa sua impressão, mesmo depois das declarações da governadora e do secretário Raimundo Alves? Olha, Diógenes, eu sempre trabalho com a possibilidade de que a gente faça essas tentativas e tratativas até quando tivermos prazo, enquanto o prazo não se esgotar. E o prazo seria as convenções? Eu acredito que até abril nós vamos ter muita coisa para acontecer. Para mim, abril é o mês que vai abrir efetivamente as decisões de todo mundo, porque é onde você vai ter quem vai se desincompatibilizar do executivo para disputar vagas. No caso, a governadora. Né? E fala-se em prefeitos que poderão disputar cargos. É onde você tem a janela partidária que vai possibilitar sabermos quem fica, quem sai, quem muda de partido. Isso em março. Então, isso em março. De março para o começo de abril. Então, eu acredito que até lá pode ser que falte tudo, menos diálogo. E eu tenho muito respeito pela senadora Zenaide, tenho uma relação pessoal muito boa com ela. Alimento, sim, do ponto de vista pessoal, essa expectativa de que devamos conversar, né? Temos essa possibilidade, não custa nada tentar. Agora, é evidente que os sinais que vêm da parte dela e das pessoas que estão mais próximas dela já demonstram que está cada vez mais difícil chegar a esse entendimento. E a política é como casamento, não basta só um querer. E eu acho que mais do que nunca, quem deve responder esse questionamento é a senadora Zenaide. O PT deu todas as provas, os sinais de que gostaria muito de manter a aliança com ela. Eu não vi ninguém no PT colocar rejeição a isso, mas cada vez mais fica nítido a opção que ela está fazendo. Deputado, o que complica é o fato que a disputa da segunda vaga será travada pela governadora e pela senadora. Pergunto isso porque as pesquisas de opinião dão o Stevenson Valentim muito bem posicionado para a reeleição dele, inclusive com uma ampla vantagem em relação ao segundo colocado, que aí, dependendo do segundo voto, a soma do primeiro e segundo voto, você tem Fátima e Zenaide disputando ali. O que complica é esse confronto direto entre as duas pela segunda vaga? Olha, nesse momento as pesquisas indicam isso, Diógenes. Agora eu quero acreditar que quando a campanha começar para valer, inclusive esse cenário que coloca o senador Stevenson como franco favorito, e as pesquisas têm demonstrado isso, ele pode ser modificado sim. Até porque quando a eleição começar para valer, as pessoas vão ter que mostrar de que lado estão. E todo mundo sabe qual é o lado do senador Stevenson Valentim. Aliás, às vezes ele tenta até meio escorregar para dizer que não tem lado, mas todo mundo sabe qual é o lado dele. E eu não tenho dúvida da importância do peso político e da liderança do presidente Lula, da força que ele tem no Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte. Então, as pessoas vão começar a ver isso também.
Para mim, as pesquisas demonstram esse favoritismo hoje do senador Stevenson, mas isso não é dado como certo que ele já está eleito para o ano que vem. Não é o resultado da eleição. Não, isso não é o resultado da urna, né? Eu queria lembrar um dado. Em 2021, durante a pandemia da Covid, nós tivemos inclusive CPI da Covid, eu fui o relator. A história dos respiradores. Lá, e naquela época, as pesquisas indicavam a desaprovação da governadora quase idêntica às de hoje, e um ano depois, a governadora Fátima se reelegeu em primeiro turno. É evidente que eu não estou dizendo aqui que isso vai se repetir da mesma forma, mas ainda tem muita coisa para acontecer, e daqui para lá, as mesmas pesquisas que indicam essa tendência hoje, isso pode mudar, dependendo de como o diálogo com a sociedade fosse desenvolvendo e os resultados também. Mas também, deputado, vamos deixar claro o seguinte: naquela ocasião a governadora não tinha concorrente, né? Porque o Fábio Dantas apareceu de última hora. Até então, o centro, a direita, não tinha nenhum... Mas só para complementar, Pedro, o que você está falando, na época também havia a possibilidade de 2 nomes de peso serem candidatos. Álvaro Dias, prefeito de Natal, foi muito instado a participar daquela eleição, ele preferiu continuar na prefeitura, e tinha Carlos Eduardo Alves, que também se colocava como possível candidato ao governo. E, assim, até do ponto de vista da estratégia, a governadora conseguiu atrair Carlos Eduardo pro lado para dela, disputar né? o Senado, e aí desativou, desarmou. E Álvaro praticamente não quis correr o risco de uma derrota. Só para contextualizar. Mas diante disso... Eu queria dizer que essas mesmas estratégias, não com as mesmas pessoas, não da mesma forma, porque cada campanha tem sua própria dinâmica, essas mesmas estratégias ou parecidas certamente estão sendo pensadas. Então, ainda teremos muitos acontecimentos até o ano que vem, e daqui para lá muita coisa pode mudar. Eu acredito muito na possibilidade de que Fátima vai se eleger senadora, e nós vamos sim conseguir eleger o nosso governador Cadu Xavier. Deputado, e essa pré-campanha aí já começou, mas a política também continua acontecendo de forma geral, e nos últimos dias o senhor se pronunciou várias vezes, né, sobre esse momento que o país vive, pedidos de anistia, a PEC da blindagem. O Brasil vive polarizado, e eu queria que o senhor falasse sobre o reflexo disso aqui no nosso estado, dessa polarização política. Olha, essa polarização, ela vai se repetir na eleição. As pessoas vão compreender o que está acontecendo Aliás, elas já compreendem. É porque nessas alturas muita gente ainda não está focada em eleição. As pessoas estão preocupadas com a vida delas, em cuidar da vida delas nesse momento, né? Os problemas que elas têm para resolver. Quando a campanha começa de fato, as pessoas começam a focar mais na eleição, e aí elas começam a ver quem está do lado de quem é que está do lado delas, quem é que dizia que era contra a corrupção e agora quis aprovar, aliás, aprovou na Câmara Federal, PEC da blindagem, né? Então as pessoas vão começando a fazer essa análise e essas associações. E eu queria dizer uma coisa também aqui. É muito importante a gente entender que essa polarização, ela foi criada especialmente a partir da campanha do ex-presidente, agora inelegível, Bolsonaro. Porque, veja, o PT disputou várias eleições contra o PSDB. Lula perdeu 3 campanhas para Fernando Henrique, e não houve esse nível de tensionamento, de acirramento que nós vivemos hoje. Porque nós soubemos perder. A pior coisa, eu acho que na democracia e na vida, é um mal perdedor. Bolsonaro e o bolsonarismo não soube perder, inclusive quiseram dar um golpe de Estado para se perpetuarem no poder. Então as pessoas vão fazer essa avaliação, não tenho dúvida, quem é que está do lado da democracia e quem é que de fato queria implantar o autoritarismo, trazer de volta uma ditadura para o nosso país. Deputado, o Cadu sempre deixou muito claro que ele é o pré-candidato do PT, né? Está muito evidenciado isso aí. Mas existe alguma possibilidade de lá na frente Cadu virar um vice de Walter Alves, por exemplo? E só para contextualizar, essa semana, numa entrevista de rádio, ele admitiu que caso
o Walter decida voltar atrás, né, na decisão dele de não disputar. No momento ele diz e repete e reafirma que não vai disputar. Isso vai ser conversado lá na frente. Como é que o senhor viu essas declarações recentes? Bom, primeiro vamos aos fatos. Os fatos que nós temos hoje é que Walter tem dito reiteradas vezes que não deseja ser candidato ao governo do Estado. Então a candidatura de Cadu, ou a pré-candidatura, melhor dizendo, ela nasce exatamente daí, né, de diálogos que foram feitos não só com o vice-governador Walter, mas também com o presidente da Assembleia, Ezequiel, foram consultados, sondados, porque nós, inclusive, dentro do PT e nos partidos aliados, sempre entendemos que seria um direito natural do vice-governador Walter, ao assumir o governo com a renúncia da governadora para disputar o Senado, um direito dele, caso ele quisesse... É o que diz disputar, a lei, né? Isso, exatamente, disputar a reeleição. E eu acho até, eu não posso falar aqui por todo mundo do PT, até porque as decisões no PT são colegiadas, mas o sentimento... Não é Raimundocracia, não? Segundo Jean Paul. Não. Jean Paul, isso foi colocado... Jean Paul é um grande companheiro. As decisões são individuais. Jean Paul é um grande companheiro, um grande quadro político, respeitado dentro do PT. Nós queremos, inclusive, a permanência dele no PT. Ele representou com muita dignidade o nosso partido no Senado da República, na presidência da Petrobras. Mas as coisas do PT são decididas a partir das decisões coletivas. Vou dar um exemplo agora. Raimundo gostaria muito, eu posso dizer aqui, porque não é segredo, Raimundo gostaria muito que nessa eleição interna do PT que houve agora, tivesse unidade, que não houvesse disputa. E o desejo dele não prevaleceu. Teve uma disputa saudável dentro do PT, né? Você fala no PED, no né? No PED. No processo de eleição direta dentro do PT. Agora, enfim, eu acho que essa questão é uma questão superada para nós do PT, porque dentro do PT as coisas são discutidas coletivamente. A própria governadora muitas vezes já teve desejos que ela gostaria de ver concretizados e o coletivo do partido não concordou e ela aceitou. Foi voto vencido? Foi voto vencido. E nós do PT, nós fazemos nossas disputas e quando somos vencidos, respeitamos isso e nos unificamos novamente. Deputado, o senhor fala que o ex-senador Jean Paul Prats, né, é um homem do PT muito forte. E por que ele não é ouvido dentro do partido? Não, ele é ouvido. Ele mesmo disse aqui que não era. Ele disse que ficou à margem das decisões que acabaram na pré-candidatura do Cadu, na questão do Senado, que ele pretende... Diógenes e Pedro, eu não vou criar de maneira nenhuma polêmica com o Jean Paul, pelo meu respeito por ele, por entender a importância que ele tem para o nosso partido. Agora, no PT, todos os petistas são ouvidos. Só se não quiserem ir participar para dar suas opiniões. Nós temos instâncias partidárias, executiva, nós temos diretório, nós temos encontros. Agora, uma coisa é ser ouvido, outra coisa é ter a nossa ideia como vencedora, né? Se nós temos uma ideia, se nós queremos algo no PT e levamos ao coletivo, e o coletivo, por maioria, decide que não é daquela forma, compete a cada um de nós aceitar o resultado, porque foi para isso que nós construímos o PT. Mas só para ficar no ponto aí da escolha da pré-candidatura de Cadu, que Jean Paul alega que não foi ouvido, soube quando isso virou notícia na imprensa. Houve uma decisão coletiva ou houve uma decisão de cúpula em relação à pré-candidatura de Cadu? Que depois, inclusive, foi muito abraçado pelas correntes do partido durante o processo, durante o PED. Eu não posso afirmar aqui quem foram as pessoas do partido que foram consultadas, ouvidas, porque senão eu poderia cometer alguma injustiça. O que eu posso dizer é que essa ideia surgiu e ela se tornou pública dentro do PT.
todo o PT tomou conhecimento disso de alguma forma. Aí caberia a quem discordasse da ideia se posicionar Mas ele ou colocar seu nome. Ele se posicionou na época, inclusive, Não, mas criando, contra a candidatura. criando um... Não, mas não é nem contestando. Aliás, Olha, eu desconheço, pessoalmente Cadu foi muito bem recebido. Isso. Agora, ele reclama de não ter sido ouvido. Eu desconheço, que em qualquer momento, eu desconheço, pode ser que tenha acontecido, mas eu desconheço que em qualquer momento o senador Jean Paul, repito, uma pessoa que eu respeito muito, tenha se posicionado contrário e até se colocado à disposição, porque isso poderia ter acontecido para qualquer filiado ou filiada do PT. Quando o nome de Cadu surgiu e foi dialogado, foi sendo conversado, qualquer filiado ou filiada do PT poderia ter dito: eu sou contra e estou colocando meu nome à disposição para, junto com o dele, submeter ao partido. É assim Isso que não funciona. aconteceu. Que eu tenha conhecimento, não. E a gente está colocando essas coisas aqui por conta, O inclusive, Jean, da entrevista dele que ele deu isso. na semana passada aqui. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na última sexta-feira, aqui no programa, ele, eu acho que até pela primeira vez, deixou claro que gostaria de disputar o Senado Federal. E esta semana, coincidentemente, surgiu Carlos Eduardo como possibilidade de substituir aquele espaço que seria ocupado naturalmente por Zenaide Maia na disputa pelo Senado. A própria governadora fez referência a isso e o próprio secretário do Gabinete Civil, Raimundo Alves, também falou sobre dialogar com Carlos Eduardo Alves para o Senado. Isso também foi uma resposta a Jean Paul, que na semana passada colocou o nome dele como possibilidade de disputa para o Senado? Não, eu não acho que seja uma resposta a Jean Paul. Eu acho que o senador Jean Paul tem todo o direito de pleitear. E, na minha opinião, é um grande quadro, é um grande nome, muito capacitado. E, certamente, no momento adequado, esse debate será feito pelo conjunto do partido, né? O senador Jean Paul, ele discute, inclusive, pelo que eu tenho acompanhado, eu não tratei diretamente com ele sobre isso, mas eu tenho acompanhado também que ele se coloca com a possibilidade de mudar de partido, mas sempre apontando que essa mudança seria para um partido mais no nosso campo, nesse campo progressista. No campo da esquerda, juntamente com Lula e com a própria governadora Fátima. Então, nesse sentido, essa decisão sobre uma eventual segunda vaga para o Senado, que ela vai existir, ela vai ter. São 2 vagas para o Senado. Aí eu não tenho dúvida que o nome de Jean Paul é um grande nome, assim como Carlos Eduardo, que foi nosso candidato a senador, e Jean Paul foi o primeiro suplente dele na eleição passada. Eu entro em Carlos Eduardo. O que é que o senhor acha dessa ideia de voltar a ter uma aliança com Carlos Eduardo, inclusive depois de uma eleição municipal em Natal, que foi muito forte, do embate entre o PT com Carlos Eduardo na última eleição da capital. Pergunta até se deixou alguma mágoa, sequela, que pode impedir a retomada dessa aliança para 2026. Bom, aí eu vou falar por mim. De minha parte, problema zero. Se for a decisão partidária, a decisão colegiada, coletiva, que Carlos Eduardo será um outro nome, o segundo nome que nós vamos apoiar para o Senado, não vejo nenhum problema, porque nós já fizemos isso agora na eleição passada de 2022. Mas o PT vai por inteiro, porque ele reclama que na eleição, inclusive, de 22, ele não contou com o pleno apoio do PT, de todas as partes, né? Todo o partido. Ele reclama isso, ele deixa isso muito claro. Eu tenho que abrir respeitosamente uma divergência dele. Ele foi abraçado pelo PT, ele teve os votos do PT. Se teve algum petista que não votou nele, por alguma razão, por alguma circunstância, a gente não pode dizer que essa foi uma responsabilidade do partido. O PT... Não só o PT, como a governadora Fátima, foi muito correta, abraçou a candidatura de Jean Paul. Em alguns lugares, inclusive, eu cheguei... De Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. E de Jean Paul também, que era o candidato a primeiro suplente dele. Então, veja só, em alguns momentos, eu cheguei a presenciar, Diógenes,
episódios onde havia dificuldade de lideranças locais de subirem no mesmo palanque com o Carlos Eduardo, e a governadora dizer: se ele não subir, se ele não estiver no palanque, eu também não estarei. Então houve situações como agora, essa. é evidente que eu tenho certeza que o Carlos Eduardo, o ex-prefeito Carlos Eduardo, ele tem sabedoria e experiência política para entender que a candidatura do ex-deputado Rafael Mota foi uma candidatura que foi decisiva para que ele não tivesse êxito na eleição de senador. Mas essa culpa o PT não pode carregar. Rapidinho que nosso tempo está acabando. Um dos episódios aí que o deputado falou foi justamente em Patu, né? Patu aconteceu isso, a governadora dizer: não, eu tenho que bater. Agora, rapidinho somente, a nível nacional, política nacional, o presidente Lula, no seu entendimento, essa história desse tarifaço fortalece mais ainda o presidente Lula? Eu acho que sim, as pesquisas inclusive estão demonstrando isso. Eu acho que foi mais um erro que o bolsonarismo cometeu, né, a família Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro foi o primeiro presidente depois do Instituto da Reeleição, fora Temer, que não foi candidato, que sentado na cadeira não se reelegeu, e por erros dele próprio, né? Então, mais uma vez, eles colocam aqui uma situação como essa para prejudicar o Brasil, e a população entende isso, e a resposta já começa a ser dada, inclusive, nos resultados das pesquisas. Eu queria agradecer a presença de Francisco do PT, deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa. Francisco, muito obrigado por sua presença aqui. Sempre bom conversar com você. Você sempre claro, cristalino aqui nas suas declarações. E a turma que está mandando um abraço para você, André Nunes, a Igara Reiane, Victor Eduardo aqui, ótimo parlamentar, um dos mais competentes da casa. O Silvano já está perguntando aqui sobre questões de consórcio, o dinheiro lá e também um Caco aqui falando de gastança do PT. São colocações aqui que também são feitas, né? Porque não tem só o elogio, faz parte. Também tem a crítica. Tem a crítica. Obrigado, bom final de semana. Muito obrigado. Obrigado, Diógenes, obrigado, Duda, obrigado, Pedro, e a todas as pessoas que acompanharam aqui a nossa entrevista. E na sequência, Daniel Lima, na programação.